Vocês entenderam por que eu disse que basta o primeiro mandamento para botar todo mundo no inferno, né? Basta o primeiro mandamento. A impaciência. Impaciência. Você está dizendo, quando você está sendo impaciente, o que é que você está dizendo? Que Deus já devia ter feito alguma coisa e que Ele não fez. Deus está demorando, ou Deus se esqueceu de mim. É uma afronta a Deus também. Imputar a Deus o pecado de que nós somos culpados. Quem foi o primeiro que fez isso? Adão. Adão, você comeu do fruto? Aí o pessoal pensa que Adão botou a culpa na mulher. Não. Ele botou a culpa em Deus. Foi o que ele disse. A mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse dado a essa mulher, eu não teria pecado. Então, Adão foi o primeiro a colocar a culpa em Deus do seu próprio pecado. Então, você atribuir a Deus o pecado que você cometeu, você está quebrando esse primeiro mandamento também. Atribuir a sua boa sorte a ídolos, a sorte, ou a você mesmo, ou a outra criatura, é quebra desse mandamento. Porque Deus se oferece, se apresenta no primeiro mandamento como sendo o ser mais poderoso que existe, a fonte de tudo que acontece. Não tem outros deuses diante de mim, porque não há outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Então, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, você acreditar na sorte, acreditar no azar, acreditar no acaso, e achar que as coisas boas que lhe acontecem vieram por acidente, por coincidência, você está negando não só a existência de Deus, mas o poder dele de guiar a história conforme lhe convém. Então, eu espero que você rasgue, ou que delete aquele aplicativo de horóscopo que você tem, tá? Porque você está quebrando o primeiro mandamento, quando você acredita em sorte, azar e assim por diante. Tudo bem, isso aqui é o que esse mandamento condena. Vamos ver agora o que é que ele ordena. Né? Primeiro a condenação, depois a ordenação. Primeiro, esse mandamento ordena que nós reconheçamos que existe um Deus e que Ele é o único Deus verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o único Deus que existe. O resto é invenção. Então, o mandamento exige isso, que nós reconheçamos a Deus como tal, e não somente como o único Deus verdadeiro, mas como o nosso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o Deus que tem uma aliança conosco, é um Deus que nos ama, que nos constituiu como seus filhos, como a sua família. Então, não é somente reconhecer que Ele existe, mas reconhecer que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele a quem nós devemos obediência. Não haja para você outros deuses. E veja a segunda parte, quando ele diz assim, diante de mim, é como se Deus dissesse, para me provocar, porque você ter outro Deus, você está me provocando, você está incitando a minha ira, você não pode ter outros deuses diante de mim, eu, o Criador, o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, o Deus que fez todas as coisas, e você vem diante de mim com outro Deus, com outra divindade inventada por você, ou por outros povos, ou por outras pessoas. Então, é uma afronta a Deus quando os seres que Ele criou adoram, servem, inventam divindades que não seja Yahweh, o Criador de todas as coisas, o Deus que se revela com esse nome, que significa eu sou o que sou. É o único Deus verdadeiro. No mundo moderno é muito mais sutil, porque não são deuses, que o homem moderno sabe que não existe, esses deuses, mas são coisas que sutilmente ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Esse mandamento proíbe você não ter, nem confessar Deus como seu Deus e o único Deus verdadeiro. Se você não crê em Deus, não reconhece Deus e não confessa a Deus, você está quebrando esse mandamento. Não é de admirar que Deus começa os 10 mandamentos dizendo, você não vai adorar nenhum desses deuses. Esses deuses são falsos, são outros deuses. Eu sou o único Deus verdadeiro e você tem que me reconhecer.
Então, esse mandamento, ele encabeça os outros 10, muito propriamente e com muita justiça, considerando a situação em que a nação de Israel estava, ou seja, cercada de falsos deuses por todos os lados. Então, essa expressão, deuses, palavra Elohim no hebraico, no plural, se refere a ídolos, falsas divindades, sempre com sentido pejorativo. Você não vai ter outros deuses, são outros, não são verdadeiros, eles não são os deuses que existem. E no Antigo Testamento, várias vezes essa expressão é usada. O próprio Jesus diz que não cai um passarinho no chão se não for da vontade de Deus. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados, que no caso de alguns diáconos da nossa igreja é fácil, isso aí. Todos os foi horrível essa. Então, tudo que acontece, acontece pelo querer e pela vontade de Deus. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está descontente com a vida, no sentido de que a vida diz assim, a vida é injusta, eu mereci um emprego melhor, eu não sei por que está demorando isso a acontecer, eu não sei por que essa doença veio, e você está descontente, você reclama, você murmura, não diretamente contra Deus, mas você murmura contra seu vizinho, seu marido, sua esposa, seu patrão, seus empregados, contra o governo e assim por diante. Então, a sua vida é de uma pessoa extremamente descontente. Então, isso é quebra do primeiro mandamento, que diz que existe um Deus que é Senhor de todas as coisas, que Ele é o único Deus verdadeiro e que Ele é justo, santo e bom. Você pode não entender o que é que Deus está fazendo, mas você não pode atribuir erro a Deus. E você pergunta, como é que essa história então pode trazer glória a Deus? Deus é glorificado nos que são salvos, porque Ele mostra a sua graça, misericórdia, como é que Ele pegou pecadores como vocês e como eu e perdoou em Cristo Jesus. E Deus é glorificado nos que se perdem, porque fica evidente a justiça de Deus e a santidade de Deus. Então Deus imaginou um plano, uma história, em que no final Ele receberia a glória, nos que são salvos e nos que se perdem. Ele fez a conta, por assim dizer. Ele fez um plano que no final seria a coisa única e justa a fazer. Qualquer outro plano, por exemplo, o bom de quando chegar no fim desse plano é que o problema do mal vai ser resolvido.